Boa noite a todos, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa semana de oração, Ministério da Mulher, Olhar de Esperança. Agora nós vamos cantar uma música e enquanto essa música toca, vocês vão aí escrever os seus pedidos de agradecimento, entendeu? E enquanto essa música toca, pode ser? Boa noite! Agora nós vamos orar. Me acompanhe aí e feche seus olhos. Agora eu vou orar. Querido Deus, muito obrigado por esta noite que estamos aqui, assistindo o culto da Semana Santa Ministério da Mulher, Olhar de Esperança. Abençoe cada pessoa que está assistindo este culto. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau.
O título do sermão desta noite é: Você se sente deslocado? Sabe, meu irmão, minha irmã, meu amigo que nos assiste aqui nesta noite de 6 de junho de 2021, talvez eu esteja conversando, pregando para alguém que está me assistindo, que de alguma forma se sente deslocado, um sentimento de vazio, como se algo faltasse na vida, se sente angustiado, não tem paz. Nesta noite nós vamos estudar a palavra de Deus, onde vamos entender que na verdade isso acontece com você e com muitos outros, porque na verdade não somos deste mundo. Exatamente, o nosso lugar não é aqui. Muitas pessoas se sentem assim porque se sentem angustiadas, se sentem deprimidas, um vazio no coração, e na verdade esse vazio só pode ser ocupado por Deus. Quando nós vamos à palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse também a palavra de Deus nessa noite, no Salmo 120. Salmo 120 é uma música, é um cântico, e esse salmo é chamado de cântico de romagem, porque na verdade ele pertence a uma coletânea de vários salmos, vários hinos, do 120 ao 136, e esses cânticos, eles eram cantados pelo povo de Deus no passado, justamente quando eles estavam ali em uma situação de peregrinação, quando eles estavam voltando, retornando para Jerusalém. E muitas vezes isso acontecia, eles cantavam esses hinos justamente porque eles pensavam na sua pátria, eles ansiavam uma pátria melhor, um lugar melhor, e em algumas situações eles na verdade estavam como prisioneiros, não estavam no seu lugar, na sua pátria, e ansiavam a pátria real. Então aqui no Salmo 120 nós vemos que existe um povo que está angustiado, um povo que está oprimido, cercado de pessoas más, que não queriam o seu bem, mas que escravizavam, e nesta situação eles cantavam louvores a Deus. Então eu convido você nesta noite a nós lermos o Salmo 120 e tirarmos algumas aplicações espirituais para a nossa vida. A palavra de Deus diz assim: Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Então aqui é dito que as pessoas de Israel, o povo de Deus no passado, ansiavam pela paz. E sabe, meu amigo, minha amiga, existem muitas pessoas no nosso tempo que também anseiam pela paz. A paz, ela não vem porque nós temos um bom casamento, a paz não vem porque os nossos filhos estão na igreja, a paz não vem porque nós temos um carro, um bom carro, uma boa casa, a paz não vem porque nós temos dinheiro no banco, porque eu conheço muitas pessoas que têm todas essas coisas, mas não têm paz. Existe até um ditado popular, e você já deve ter ouvido por aí, que diz assim, que o dinheiro traz o quê? Traz felicidade. Ora, se fosse assim, todo rico seria feliz, mas na verdade o que nós vemos é ao contrário. Parece que quanto mais as pessoas têm dinheiro, quanto mais as pessoas têm, na verdade, o coração nessa terra, mais infelizes elas são. Olha só o que fala aqui em 1 Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 10. 1 Timóteo 6, 10, diz assim:
A palavra de Deus diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e as pessoas, por causa dessa cobiça, têm se desviado da vontade de Deus. Talvez eu esteja pregando para alguém que se encontra nesta situação, que aparentemente tem tudo que precisa para viver uma vida razoável, não precisa ser rico, mas tem tudo que precisa, o necessário, mas não tem paz no coração. Parece que a sua vida, o seu emprego, o que você tem não é suficiente. Escuta uma coisa, meu amigo, minha amiga, o que falta na sua vida é entregar a vida a Jesus, é entregar a vida a Deus. Assim como as pessoas cantavam aqui no antigo Israel, que nós lemos no Salmo 120, elas entendiam que não estavam em paz, elas entendiam que não estavam na sua própria pátria. É isso que falta para mim e para você também muitas vezes. As pessoas não entendem que o lugar delas não é aqui, que o mundo delas não é essa, que a verdadeira vida não é essa. Jesus tem uma vida verdadeira para eles também. Agora, talvez eu esteja pregando para alguém que na verdade vê a prosperidade do ímpio, ao passo que faz tudo certinho, tudo direitinho, e parece que não prospera em nada. E eu vou recorrer agora com você ao Salmo 73. Asaf foi um cantor, um músico em Israel, e ali ele também percebeu isso no seu tempo, que parece que enquanto o justo não prospera, o ímpio parece prosperar. Ímpio na Bíblia é aquele que vive de acordo com a sua própria vontade, não de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a vontade do Deus da Bíblia que nós conhecemos, do Deus de Israel. Então, Asaf se compara com o ímpio, com as pessoas que não fazem a vontade de Deus, e fala no Salmo para o Senhor: Senhor, mas parece que o ímpio prospera, enquanto a nossa vida não vai para frente. E ele se lamenta com Deus e quase perde a fé, quase enfraquece a fé, quando ele se depara com o santuário de Deus. E isso nós lemos aqui no Salmo 73, no verso 17. Olha só o que o verso 17 nos mostra: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus e me atinei com o fim deles. Esse deles aqui se refere aos ímpios, às pessoas que não fazem a vontade de Deus, que muitas vezes têm dinheiro na conta, muitas vezes têm uma comida gorda em casa, que muitas vezes têm um bom emprego, têm um bom carro. O fim deles, Asaf viu no santuário de Deus. Ou seja, é no santuário de Deus, é na casa de Deus que nós vamos encontrar a paz. É aqui nesse lugar sagrado que nós vamos ter um encontro com Deus. É aqui que nós entendemos que temos um intercessor. Sabe, meu amado, minha amada, esse salmo, esse verso, ele representa, ele nos faz entender que lá no santuário celestial nós temos um intercessor, Jesus Cristo, o justo. E o que Asaf se referiu aqui é que essas pessoas, por mais que tenham as coisas aqui nesse mundo, nessa vida, elas têm só essa vida para desfrutar. Exatamente. Elas não vão viver eternamente, porque o fim delas foi visto no santuário celestial. É lá no santuário celestial que está nesse momento acontecendo o juízo de Deus. E é lá que Jesus está intercedendo como sumo sacerdote na presença do Pai, por mim, por você e por todos aqueles que aceitaram a vontade de Deus, que aceitaram Jesus como Salvador e vivem de acordo com essa vontade.
Agora, por que que o ímpio, o fim do ímpio foi visto lá? Porque na verdade eles não aceitam, não querem viver de acordo com a vontade de Deus. Deu para entender? Por isso que o verso 17 diz assim, que Asaf atinou para o fim deles dentro do santuário. É bem verdade que Deus não quer que ninguém pereça e nenhum ímpio morra, mas o problema é que o ímpio não quer fazer a vontade de Deus, o ímpio não aceita a salvação e quer viver de acordo com a sua própria vontade. Então talvez eu esteja pregando para alguém que hoje precisa tomar uma decisão ao lado de Cristo, e essa decisão tem que ver com aceitar a vontade de Deus para a vida, aceitar a vontade de Deus e andar de acordo com essa vontade. Por que que nós chamamos Jesus de Senhor? Ora, é muito fácil ter Jesus como Salvador, mas Ele quer ser o nosso Salvador, nos salvar de nós mesmos, nos salvar dos nossos pecados, mas Ele quer também ser o nosso Senhor. E o que que isso significa? Significa que agora eu não sou mais de mim mesmo, mas pertenço a Jesus. Não sou mais escravo do pecado, mas sou um servo de Cristo, por amor a Ele. E o servo faz a vontade do seu Senhor. Sabe, meu irmão, minha irmã, Jesus quer te libertar do pecado, quer te libertar do mal, quer que você tenha paz no coração. E o melhor é entregar a vida a Jesus hoje, porque nós não sabemos o tempo de amanhã. Existem muitas pessoas que estão morrendo por aí, por causa da pandemia, por causa desse vírus que está por aí, e nenhum de nós está livre. Alguns meses atrás existia o grupo de risco, hoje todos são grupo de risco. Então por que não tomar uma decisão ao lado de Cristo hoje? Porque se eu e você estamos vivos ainda hoje, é porque Jesus está dando ainda uma nova chance. Para mim, que já aceitei uma nova chance de ser usado por Ele, de alcançar pessoas, de Jesus através de mim alcançar pessoas, e para você, quem sabe, que não entregou a vida ao Senhor Jesus, uma chance de conversão, uma chance de salvação. Quando nós vamos no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11, nós lemos assim, que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. Sabe, meu amado, minha amada, esse verso é tremendo. Aqui diz que Jesus, que Deus colocou no meu e no seu coração a eternidade. Sabe o que isso significa? Significa que nós fomos criados para sermos eternos. Exatamente. Não era para nós morrermos, não era para nós ficarmos doentes, não era para nós envelhecermos. Isso acontece por causa do pecado. Decisões erradas que foram tomadas no passado, que refletem hoje, e decisões erradas que eu tomo hoje e você toma hoje, e refletem também na nossa vida. Deus colocou a eternidade no seu coração, porque Ele quer dar a você novamente a vida eterna. E sabe, meu irmão, minha irmã, somente Deus pode preencher esse vazio no seu coração. Esse lugar aí no seu coração pertence a Deus. Não é o dinheiro, não é a casa, não é sua família, não é seu cônjuge, não são seus filhos, não é a faculdade, não é a discoteca, não é nada que esse mundo ofereça que vai tomar, que vai preencher esse vazio no seu coração, está entendendo? Então hoje é dia de fazer uma opção diferente. Hoje é dia de aceitar Jesus como Salvador, sim, mas também como Senhor. Isso quer dizer que de agora em diante você deve viver como se estivesse indo para uma pátria melhor, porque na verdade é isso que está acontecendo, a pátria celestial. Assim como nós lemos no Salmo 120, a paz real somente encontraremos lá, mas essa paz já pode começar agora. Hoje é o dia de preparação para encontrar-se com Cristo naquele grande dia, quando Ele voltar nas nuvens dos céus.
Quando nós lemos no livro de João, no capítulo 14, verso 1, 2 e 3, uma grande promessa, Jesus vai cumprir essa promessa em breve. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabe, meu amigo, sabe, minha amiga, muito em breve Jesus vai voltar a esse mundo, e quando Ele voltar, Ele vai nos dar a verdadeira paz. Mas hoje, a partir de hoje, você pode ter essa paz também. Não a paz que o mundo dá, não a paz que as coisas desse mundo dá, mas uma paz real e duradoura. É uma paz, na verdade, que ela é independente do que estiver acontecendo ao nosso redor. É uma paz que tem que ver com estar reconciliado com Deus. É uma paz que tem que ver com estar preparando-se para o encontro com Jesus. E sabe, essa preparação passa por esse tanque aqui que está atrás de mim. Sim, as águas do batismo. Será que eu estou falando para alguém que já aceitou a Jesus como Salvador, ou que está aceitando Jesus como Salvador hoje e quer aceitá-lo como Senhor também? Porque quem ordena, quem dá ordem para o batismo é Jesus. Lá em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, ele diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a sua decisão hoje acertar a sua vida com Deus? É a sua decisão hoje estar preparado para estar em paz com Deus e passar pelas águas do batismo também, em um futuro próximo? Se esse é o desejo do seu coração, eu gostaria de orar por ti nesta noite. Feche seus olhos, entregue a vida a Jesus e faça as preparações necessárias para passar pelas águas do batismo e ter a paz que só Jesus pode dar. Vamos orar. Deus e Pai Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome, porque nesta noite muitas pessoas decidem entregar a vida ao Senhor, decidem que o Senhor deve ser aquele que vai conduzir de agora em diante a vida desse irmão e dessa irmã conforme a sua vontade. Ó Deus, retira a angústia do coração, retira a tristeza e coloca a sua paz. Uma paz que independe do que estamos vivendo, de como são as circunstâncias externas da nossa vida, mas uma paz que tem que ver com andar na Tua presença. Abençoa o Teu filho e a Tua filha nesta noite. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.